José é um jovem hebreu, filho de Jacó, reconhecido por sua inteligência perspicaz, profunda espiritualidade e fé inabalável em Deus. Sonhador e confiante, sua personalidade, embora ingênua em alguns momentos, revela uma resiliência impressionante diante dos desafios. Seu dom mais notável é a interpretação de sonhos, uma habilidade concedida por Deus que o distingue entre seus irmãos. No início, sua maneira de compartilhar visões grandiosas pode parecer arrogante, mas, ao longo de sua trajetória, ele amadureceu, tornando-se um homem sábio, humilde e compassivo, mesmo após enfrentar traições e injustiças. Você poderá acompanhar essa jornada completa, passo a passo, de uma forma inédita, como nunca antes, se você quer aprofundar seu conhecimento sobre a Bíblia de uma maneira que poucos conhecem. Então já deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de comentar. Numa terra de pastos verdes e céu aberto, onde o vento carregava o cheiro de ovelhas e o sol dourava a pele, vivia José, um garoto de olhos escuros e coração cheio de sonhos. Ele não era como os outros. Filho de Jacó, um homem de barba longa e mãos calejadas, José tinha algo especial, um brilho que ninguém explicava, mas que todos sentiam. Seu pai o amava mais que aos outros 11 irmãos, e isso era claro como o dia. Para provar esse amor, Jacó lhe deu um presente, um casaco colorido, tecido com fios tão vivos que deixam claro dançar sob a luz. José vestia aquilo com orgulho, mas, para os irmãos, era como uma faca cravada no peito. José não ajudou a rir das coisas. Ele tinha sonhos, não aqueles que a gente esqueceu ao abrir os olhos, mas visões que ficaram na cabeça, pesadas como pedras. Uma noite, ele acordou ofegante, o coração batendo forte. Eu vi algo incrível, disse aos irmãos no dia seguinte, reunidos perto do fogo. Era um campo cheio de feixes de trigo. O meu feixe estava no meio, alto e firme, e os de vocês, bem, eles se curvaram para mim. Os irmãos trocaram olhares duros. O mais velho, Rubem, abriu os punhos. Você acha que vai mandar na gente, garoto? Cuspiu as palavras. José apenas sincero, um sorriso leve, quase inocente. Mas não parou por aí. Dias depois, ele veio com outro sonho. Dessa vez, eram as estrelas. 11 delas, mais o sol e a lua, todos se curvando para mim. O silêncio caiu como uma pedra no acampamento. Até Jacó, que ouvia quieto, franziu a testa. O que é isso, José? Até eu e sua mãe vamos nos curvar para você? A voz do pai tremia, entre o espanto e a repreensão. José baixou os olhos, mas não respondeu. No fundo, ele sentiu que aqueles sonhos não eram só imaginação. Foi um chamado, uma sugestão de algo maior. Mas os irmãos não viam chamado nenhum. O que viam era um garoto mimado, um sonhador que se perdeu melhor que eles. Enquanto José falava, o ciúme crescia como erva daninha nos corações deles. Levi, o mais explosivo, murmurou baixo para Simeão, ele fala como se já fosse rei. Vamos ver até onde esse casaco colorido vai levá-lo. Os dois riram, mas o riso tinha um tom sombrio, um gosto de veneno. Naquela noite, sob um céu almejado de estrelas, José dormiu tranquilo, o casaco dobrado ao seu lado como um escudo. Ele não sabia, como poderia, que aqueles sonhos, que além de promessas, estavam prestes a virar correntes. Enquanto ele sonhava com tronos e glória, seus irmãos tramavam nas sombras. O garoto de olhos estava caminhando para um poço, e o fundo dele era mais escuro do que qualquer noite sem lua. O que será que o destino guardava para José? Um rei não nasce rei sem antes enfrentar o fogo. E o fogo, ele já estava aceso. O sol queimava alto naquele dia, pintando o chão de dourado enquanto José caminhava pelas colinas. Ele carregava um sorriso leve e um pedido do pai na cabeça: vá ver seus irmãos, José. Veja se estão cuidando bem das ovelhas. O casaco colorido balançava com o vento, chamando a atenção como um pavão no meio de galinhas. Ele não sabia, mas cada passo levava mais perto de um abismo.
Longe dali, os irmãos pastoreavam o rebanho em Dotã. O ar estava, não só pelo calor, mas por algo mais, um ódio que cresceu como nuvem escura antes da tempestade. Quando Judá avistou um vulto colorido vindo pela estrada, seu estômago revirou. Olhem lá, disse, apontando. O sonhador vem nos visitar. Os outros viraram a cabeça, e o silêncio caiu como uma pedra. Simeão rangeu os dentes. Chega de sonhos idiotas. Vamos dar um jeito nele. A ideia veio rápida, afiada como uma faca. Vamos matá-lo e jogar o corpo num poço seco, sugeriu Levi, os olhos brilhando de raiva. Dizemos ao pai que uma fera o pegou. Adeus, rei dos feixes. Alguns assentiram, mas Rúben, o mais velho, hesitou. Ele não queria sangue nas mãos. Nada de matar, disse firme. Joguem ele no poço, só isso. Depois eu vejo o que faço. Os irmãos trocaram olhares, mas aceitaram. O plano estava traçado. José chegou animado, sem desconfiar de nada. Ei, irmãos! O pai mandou, e antes que terminasse, mãos fortes o agarraram. O sorriso sumiu do rosto dele quando viu os olhares frios. O que está acontecendo? Comentou, mas ninguém respondeu. Arrancaram o casaco colorido, rasgando um pedaço do tecido, e o jogaram num poço vazio. A queda foi dura, o chão seco machucou suas costas, e a escuridão engoliu a luz do dia. Me tirem daqui, ele berrou, a voz ecoando nas paredes de pedra. Lá em cima, os irmãos riram, mas o som era vazio, como o vento numa casa abandonada. Enquanto José gritava, perdido naquelas profundezas, os irmãos sentaram para comer. O pão parecia areia na boca de Rúben, que planejava voltar mais tarde e salvá-lo. Mas o destino tinha outros planos. Uma caravana surgiu no horizonte, mercadores ismaelitas, com camelôs carregados de especiarias. Judá declarou de repente, uma ideia brilhando nos olhos. Para que matar o garoto e carregar esse peso? Vamos vendê-lo. Lucro é melhor que culpa. Os outros concordaram, menos o Rúben, que tinha saído para checar o rebanho. Puxaram José do poço com uma corda. Ele piscou, ofuscado pelo sol, as mãos tremendas. Por favor, não faça isso, implorou, mas as palavras caíram no vazio. Por 20 moedas de prata, trocaram o irmão por dinheiro. Os mercadores amarraram José e o levaram embora, o casaco rasgado ficou jogado na poeira. Quando Rúben voltou e viu o poço vazio, rasgou as próprias roupas. O que vocês fizeram? Sintético, mas já era tarde. José estava indo para o Egito, um escravo com o coração partido e um futuro que ninguém poderia imaginar. O que seria dele agora? Um sonhador sem sonhos, vendido como se fosse nada. Mas às vezes, para subir, é preciso descer primeiro. E o fundo daquele poço era só o começo. Os pés de José arrastavam na areia, as mãos amarradas por cordas ásperas que cortavam a pele. O barulho dos camelôs e o cheiro forte de especiarias enchiam o ar enquanto a caravana avançava rumo ao Egito. Ele olhou para trás, para o horizonte vazio, rezando para ver os irmãos correndo para buscá-lo. Mas ninguém veio. O garoto dos sonhos agora era só um escravo, vendido por moedas que tilintavam no bolso dos mercadores. Chegaram ao Egito num dia de mercado agitado. O sol batia nas pirâmides distantes, e as ruas ferviam com vozes, núcleos e cheiros estranhos. José foi empurrado para um palco de madeira, onde homens gritavam preços como se ele fosse um animal. Um deles, alto e de olhar sério, se destaca. Era Potifar, chefe da guarda do faraó. Ele viu algo em José, talvez o brilho nos olhos, talvez a postura firme apesar das cordas. Esse eu levo, disse, jogando uma bolsa de moedas para os mercadores. E assim, José trocou as amarras da caravana pelas paredes de uma casa grande. Na casa de Potifar, tudo era novo. José trabalhou duro, varria o chão, carregava a água, cuidava dos cavalos.
Mas ele não era comum. Tinha um jeito esperto, uma calma que chamava a atenção. Logo, Potifar descobre que tudo o que José tocava dava certo, os grãos rendem mais, os cavalos ficavam mais fortes, até o clima pareciam ajudar. Esse garoto tem sorte, dizia Potifar, rindo com os amigos. Mas José sabia que não era assim. Era Deus, aquele mesmo Deus que falava com ele nos sonhos, ainda cuidando dele, mesmo tão longe de casa. Os dias viraram meses, e José cresceu. O menino magrelo virou um jovem forte, de ombros largos e olhar profundo. Potifar confiou tanto nele que o colocou no comando da casa. Tudo é seu para cuidar, José, disse o chefe, batendo no ombro dele. Pela primeira vez desde o poço, José sentiu um calor no peito, como se a vida pudesse melhorar. Mas nem tudo era paz. Nos corredores escuros da casa, um par de olhos o guia. A esposa de Potifar, uma mulher de beleza afiada e sorriso perigoso, não tirava José da cabeça. Você é diferente, ela sussurrou um dia, se aproximando demais. José deu um passo para trás, o coração disparado. Eu, senhora Potifar, e a Deus, respondeu, firme, mas educado. Ela não gostou da recusa. O olhar dela mudou, de curioso para venenoso. José não sabia, mas aquele não ia custar caro. Enquanto ele subia na casa de Potifar, uma armadilha se armava nas sombras. O garoto que escapou do poço agora enfrentava um perigo novo, e esse não tinha cordas para puxá-lo para cima. O que iria acontecer com José? A vitória que o clamor poderia ser a mesma que o colapsoia. O Egito foi um lugar de maravilhas, mas também de traições. E o próximo passo ficou mais perto do que ele imaginava. A casa de Potifar era um mundo de ordem e riqueza, e José era o coração pulsante dela. Ele acordava antes do sol, corria os olhos pelos estoques de grãos, dava pedidos aos servos e mantinha tudo girando como um relógio. Potifar mal aparecia, confiei tanto em José que só chegava para dormir. Você é uma vitória, rapaz, dizia, com um sorriso raro. José agradecia em silêncio, mas no fundo sabia que a vitória vinha de cima, de um Deus que não o abandonava, nem mesmo tão longe de casa. Mas nem todo olhar na casa era de gratidão. A esposa de Potifar rondava como um gato atrás de um rato. Ela não escondia mais o que queria. Passava por José com vestidos leves, jogava olhares que queimavam, sussurrava coisas que faziam o rosto dele corar. Ninguém vai saber, José, disse ela numa tarde quente, encostando a mão no braço dele. O coração de José bateu forte, mas ele se afastou. Eu não traio meu senhor, nem meu Deus, respondeu, a voz firme como pedra. Ela riu, um riso cortante, mas os olhos brilharam com algo escuro. José virou as costas e saiu, achando que aquilo acabava ali. Ele estava errado. Dias depois, o céu estava cinza, e a casa, quieta. José entrou no depósito para verificar os sacos de trigo, quando os passos seguiram as folhas atrás dele. Era ela, segurando o canto do vestido, o sorriso mais perigoso que nunca. Para de fugir, José, disse, se aproximando. Ele tentou escapar, mas ela agarrou a túnica dele. Num movimento rápido, José se soltou, deixando a roupa nas mãos dela, e correu para fora. O grito dela ecoou pela casa, ele me preparou para atacar. Quando José olhou para trás, viu os servos correndo na direção dele, e o rosto dela, agora cheio de ódio, fingindo lágrimas. Potifar chegou logo depois, os olhos faiscando de raiva. A esposa mostrou a túnica rasgada, choramingando uma história que era pura mentira. Esse escravo que você tanto ama me desonrou. José abriu a boca para se defender, mas as palavras morreram na garganta. Potifar não quis ouvir. Prendam ele, tentei, a voz tremenda de fúria. As correntes voltaram para os pulsos de José, frias e pesadas, enquanto o arrastavam para longe. Ele não desistiu, só baixou a cabeça e murmurou uma oração. A prisão era um buraco úmido, fedendo a mofo e desespero.
José foi jogado lá dentro, o portão de ferro batendo atrás dele como um trovão. A escuridão engoliu tudo, menos o brilho quieto nos olhos dele. Ele caiu de joelhos na terra fria, pensando no poço, no casaco rasgado, na túnica perdida. Será que Deus ainda estava com ele? Enquanto os ratos corriam pelos cantos, uma voz dentro dele sussurrava: aguente firme. Mais firmeza era tudo que ele tinha, porque a tinha liberdade virado pó. O que seria de José agora? Um escravo injustiçado, preso por um crime que não cometeu. O fundo daquele buraco era escuro, mas às vezes, é na sombra que a luz começa a brilhar. A prisão era um mundo de sombras e silêncio, cortado só pelo barulho das correntes e pelos gemidos dos outros presos. José estava lá, sentado num canto úmido, os pés descalços na terra fria. O cheiro de mofo enchia o ar, e a luz do sol mal conseguia espiar pelas rachaduras das paredes. Mas mesmo naquele buraco, ele não se quebrava. Tinha uma força quieta, um jeito de olhar para as coisas que faziam até o carcereiro, um homem de cara dura chamado Amon, franzir a testa e pensar: esse aí é diferente. José começou pequeno, varria o chão, levava água para os outros presos, ouvia as histórias deles. Logo, Amon percebe que as coisas funcionavam melhor com José por perto. Você cuida disso aqui, disse o carcereiro, jogando uma molho de chaves para ele. José pegou as chaves e concordou. Não era liberdade, mas era algo. Ele andava pelos corredores escuros, organizando, ajudando, sempre com os olhos atentos e a cabeça erguida. O garoto dos sonhos não sonhava mais, ou pelo menos descobriu que não. Até que os sonhos chegaram até ele, mas não eram dele. 2 novos presos chegaram numa noite chuvosa, o copeiro e o padeiro do faraó. Tinham sido pegos por alguma confusão no palácio, ninguém sabia direito o que. Os dois eram diferentes como água e fogo. O copeiro, magro e de fala mansa, parecia perdido. O padeiro, gordo e barulhento, recuperava o tempo todo. Mas numa manhã, os dois acordaram com o mesmo ar pesado. Sonhei algo estranho, disse o copeiro, esfregando os olhos. Eu também, resmungou o padeiro. José, que limpava o chão ali perto, parou e olhou para eles. Contem para mim. Deus me ajude a entender essas coisas. O copeiro falou primeiro. Eu vi uma videira com 3 ramos. Ela brotava, florescia, e eu espremia as uvas numa taça pro faraó. José escolheu quieto, sentindo um calor familiar no peito, o mesmo que vinha com seus próprios sonhos. É bom, disse ele, sorrindo leve. Em 3 dias, você volta pro palácio e serve o faraó de novo. Só não esqueci de mim aqui, tá? O copeiro assentiu, os olhos brilhando de esperança. Aí foi uma vez do padeiro. Eu sonhei com 3 cestas de pão na minha cabeça. Na de cima, os pássaros vinham e comiam tudo. Ele riu, nervoso, esperando boas notícias. Mas o rosto de José ficou sério. Desculpa, mas, em 3 dias, o faraó vai te enforcar, e os pássaros vão comer você. O padeiro ficou branco, a risada morrendo na garganta. O silêncio pesou como uma pedra. 3 dias depois, tudo aconteceu como José disse. O copeiro voltou pro palácio, a taça na mão e um sorriso no rosto. O padeiro foi levado para a força, os corvos gritando no céu. José ficou na prisão, esperando. Ele vai lembrar de mim, planejado, vendo os dias virarem semanas. Mas o copeiro, livre e feliz, esqueceu o garoto que decifrou seu sonho. A cela ficou mais fria, o tempo mais lento. José estava preso, esquecido de novo. Será que os sonhos foram uma vitória ou uma maldição? Ele não sabia. Mas, lá no fundo, algo dizia que o Egito ainda não tinha terminado com ele. E o palácio, tão distante, estava mais perto do que ele podia imaginar. 2 anos se arrastaram na prisão, lentos como o rio Nilo em dia seco. José contava o tempo pelas rachaduras na parede, mas nunca desistiu de esperar.
Ele cuidava dos presos, mantinha a ordem, e o carcereiro Amon já o tratava quase como amigo. Mas os sonhos? Esses tinham ficado quietos, até que, numa noite distante, o chão do palácio tremeu com os pesadelos de um rei. O faraó acordou suado, o coração disparado. Ele sonhou com 7 vacas gordas saindo do rio, brilhando de saúde, até que 7 vacas magras, feias como a morte, subiram atrás e devoraram as primeiras. Depois, viu 7 espigas de trigo cheias e douradas, mais 7 espigas secas e queimadas pelo vento como engoliram também. O que isso significa? Resumiu ele sobre suas verdades, os homens de barbas longas e olhos cheios de mistério. Mas ninguém sabia. O palácio virou um mar de sugestões e medo. Foi aí que o copeiro, segurando uma taça do faraó, sentiu um choque no peito. O garoto da prisão murmurou, lembrando de José. Ele correu até o faraó e caiu de joelhos. Senhor, eu falhei em contar antes. Tem um hebraico na prisão que entende sonhos. Ele viu meu futuro e acertou tudo. O faraó franziu a testa, mas mandou chamar José na hora. Tirem ele daí. Quero ele aqui agora. As correntes caíram dos pulsos de José com um clã. Ele piscou, ofuscado pelo sol, enquanto os guardas o arrastavam para fora da cela. Lavaram a sujeira dele, cortaram o cabelo embaraçado, vestiram-se com uma túnica limpa. Quando entrou no salão do faraó, o chão de mármore refletia as tochas, e o rei, sentado num trono de ouro, parecia um deus vivo. Mas os olhos dele tremiam de ansiedade. Ouvi que você decifra sonhos, disse o faraó, a voz grave ecoando nas paredes. José respirou fundo. Não sou eu, senhor. É Deus quem dá as respostas. O faraó contornou os sonhos, as vacas, as espigas, o terror que não o deixou dormir. José pegou quieto, sentindo aquele calor no peito de novo, o mesmo dos feixes de trigo, das estrelas, dos presos. É um aviso, disse ele, firme. 7 anos de fartura vêm aí, com comida para encher o Egito. Mas depois, 7 anos de fome chegarão, tão ruínas que vão apagar a memória dos bons tempos. O Senhor precisa guardar grãos agora, ou o povo morre. O silêncio caiu no salão. As sabedorias trocaram olhares, as guardas seguraram a respiração. O faraó se inclinou no trono, examinando José. Nunca vi alguém falar assim, com tanta certeza. Quem é você? José baixou os olhos. Sou só um servo, mas Deus está comigo. O rei bateu a mão no braço do trono e brilhou, um sorriso raro. Se seu Deus fala assim, você vai ficar perto de mim. Ninguém no Egito entende como você. Naquele instante, o destino virou como o vento. O garoto da prisão estava a um passo do poder, mas o que isso ia custar? A cela ficou para trás, mas o palácio era outro tipo de jaula. José saiu da escuridão, mas a luz do Egito vinha com sombras que ele ainda não podia ver. O salão do faraó ainda ecoava as palavras de José quando o rei se declarou do trono, os olhos brilhando com uma mistura de espanto e decisão. Você fala com sabedoria que não é daqui, disse ele, a voz cortando o ar como uma espada. Ninguém no Egito vai ficar acima de você, exceto eu. Antes que José pudesse piscar, o faraó arrancou o anel de ouro do próprio dedo e colocou no dele. Você é Zafenate Panei agora, salvador do Egito. Cuide da minha terra. Guardas vieram com roupas brancas de linho, um colar de ouro pesado e uma carruagem esperando na porta. O garoto da prisão agora era um governador. José mal reconhecia o homem no reflexo da água. O cabelo curto brilhava, o rosto limpo carregava um peso novo. Ele tinha 30 anos, mas parecia que 1000 vidas tinham passado desde o poço. O faraó deu a ele uma esposa, Azenate, filha de um sacerdote, uma mulher de olhos escuros e silêncio gentil. José aceitou tudo, o poder, a mulher, o nome novo, mas no peito ainda batia o coração de um hebreu, fiel ao Deus que o tirou das sombras. Os 7 anos de fartura chegaram como uma onda.
O trigo cresceu tão alto que os campos deixam claro mares dourados. José andava de carruagem pelo Egito, o povo gritando seu nome nas ruas. Ele mandou construir celeiros enormes, empilhando grãos até ao teto. Mas, dizia aos trabalhadores, os olhos fixos no futuro que só ele via. Enquanto o Egito ria e festejava, José contava os dias, sabendo que a tempestade vinha atrás do sol. Asenate deu a ele 2 filhos, Manassés e Efraim, e cada choro deles era um lembrete: Deus me fez esquecer o passado e me deu vida nova. Mas nem todo mundo amava Zafenate Paneia. Nos cantos do palácio, homens de barbas longas sussurravam: um estrangeiro mandando em nós? Um escravo? José ouvia os murmúrios, mas segue em frente. Ele não era mais o garoto dos sonhos coloridos, era um homem de mãos firmes, guiado por algo maior. O Egito prosperava, os celeiros transbordavam, e o nome dele virava lenda. Até Potifar, que um dia o jogou na prisão, curvava a cabeça quando ele estava sentado. José não guardava rancor, o passado foi uma cicatriz, não uma ferida aberta. Os 7 anos passaram rápido, como a água escorrendo entre os dedos. Um dia, o céu ficou seco, o rio Nilo murchou, e o vento trouxe poeira em vez de chuva. A fome bateu à porta, silenciosa no começo, depois feroz como um lobo. O povo olhou para os celeiros, e os celeiros olharam para José. Ele abriu as portas de madeira pesada, o trigo brilhando lá dentro como ouro. Distribuam com cuidado, tentei, a voz calma, mas os olhos alertas. O Egito sobreviveria, mas e o mundo além das fronteiras? Enquanto o povo pegava suas rações, José ficava na varanda do palácio, o vento quente batendo no rosto. Ele não sabia, mas o passado estava vindo atrás dele, carregado nos passos de homens famintos. O garoto vendido por moedas agora segurava a vida das nações nas mãos. E a história dele estava apenas começando a se revelar. O sol queimou o Egito como uma brasa, e o Nilo, antes cheio de vida, parecia um fio de água murchando na areia. A fome chegou devagar, mas logo mostrei os dentes. O trigo nos campos secos, as vacas viraram ossos, e o povo, que antes dançava nos 7 anos de fartura, agora andava com os olhos fundos e as mãos vazias. Mas os celeiros de José brilharam no caos, torres de esperança cheias de grãos dourados. Ele estava pronto. As portas dos celeiros se abriram, e as filas começaram. Homens, mulheres, crianças, todos vinham com cestas e sacos, murmurando o nome de Zafenate Paneia como se fosse uma oração. José ficou na frente, o colar de ouro pesado no peito, dando ordens. Um descoberto por família, não mais, dizia, a voz firme, mas os olhos gentis. O Egito sobrevivia por causa dele, e até o faraó, lá do palácio, sorria ao ouvir os relatos. Esse hebreu vale mais que ouro, dizia o rei, sem saber que o passado de José estava batendo à porta. Um dia, o vento trouxe um grupo diferente. 10 homens empoeirados, de barbas longas e roupas gastas, apareceram na fila. Vinham de Canaã, uma terra dos pastos secos onde a fome também apertava. José os viu de longe, parado na sombra da carruagem, e sentiu um frio no estômago. Aqueles rostos, e ele conhecia aqueles rostos. Eram os irmãos dele, os mesmos que o jogaram no poço, que trocaram sua vida por 20 moedas. Rúben, Simeão, Levi, Judá, todos ali, curvados pela fome, sem saber que o homem de linho branco à frente deles era o garoto que traíram. De onde vocês vêm? Perguntou José, a voz grossa, escondendo o tremor no peito. Um intérprete traduziu, porque ele fingiu não entender a língua deles. De Canaã, Senhor, respondeu Judá, os olhos no chão. Viemos comprar comida. Nosso pai e nosso irmão menor estão com fome. José abriu as mãos atrás das costas. Irmão menor. Benjamim, o filho mais novo de Jacó, que nunca viu crescer. O coração dele bateu mais forte, mas o rosto ficou duro como pedra. Vocês parecem espiões, disse ele, testando. Os irmãos se entreolharam,
assustados. Não, Senhor. Somos apenas pastores. José primeiro saber mais. Prove que fala a verdade. Tragam esse irmão menor que vocês dizem ter. Enquanto isso, um de vocês fica aqui. Ele mencionou para Simeão, que foi agarrado pelos guardas e levado, gritando. Os outros voltaram para Canaã, os sacos cheios de trigo, mas as cabeças cheias de medo. José ficou olhando eles irem, o vento levantando poeira nos calcanhares deles. Ele poderia ter gritado, sou eu, poderia ter aberto os braços. Mas não. Ainda não. No passado doía, ele queria ver quem aqueles homens tinham virado. No palácio, à noite, José ficou sozinho, o silêncio pesando. Asenate dormia com os filhos, mas ele não conseguia fechar os olhos. Os irmãos voltariam, ele sabia disso. E com eles viria Benjamim, o pedaço da família que a traição nunca o deixou conhecer. O Egito era dele agora, mas Canaã ainda puxava seu coração. A fome tinha abertas as portas para os celeiros, sem querer, para as lembranças que ele perdeu que tinha morrido. O que aconteceria quando eles voltassem? José era um rei sem coroa, mas o peso do perdão era mais pesado que qualquer trono. A poeira de Canaã levantou-se de novo quando os irmãos voltaram ao Egito. Dessa vez, eram 11, o menor, Benjamim, vinha com eles. José viu o garoto de longe, magro como um junco, com os olhos castanhos do pai, Jacó. O coração dele abre tanto que quase doeu. Benjamim era o pedaço de família que nunca conheceu, o irmão que nasceu enquanto apodrecia em poços e prisões. Mas José engoliu a emoção, o rosto ainda duro como pedra. Ele iria testar aqueles homens antes de abrir o peito. Trouxemos o menino, Senhor, disse Judá, a voz cansada, mas firme. Simeão já tinha sido solto, os olhos arregalados de interrupção, e agora os 11 estavam diante de José, curvados como os feixes do sonho de tanto tempo atrás. Ele os levou para dentro do palácio, mandou preparar um banquete. Sentem-se, tentei, apontando para a mesa cheia de pão, carne e frutas. Os irmãos trocaram olhares confusos, por que um governador tão poderoso os tratava assim? José os observava em silêncio, anotando cada gesto. Rúben mexia no pão sem comer, Levi olhou para o chão, Judá segurava a mão de Benjamim como se ele escapasse. Mas havia um plano. José mandou os servos esconderem uma taça de prata no saco de Benjamim antes de eles partirem. No dia seguinte, quando os irmãos já estavam na estrada, ele os guarda com inveja. Parem esses homens! Roubaram minha taça! Os irmãos caíram de joelhos, rasgando os sacos para provar que eram inocentes. Até que a taça brilhou no saco de Benjamim, reluzindo como um raio de sol. Não sabemos isso, esclareceu Rúben, o rosto pálido. Os guardas os arrastaram de volta, e José esperava no salão, o olhar frio. Vocês são ladrões, disse ele, apontando para Benjamim. Ele fica como meu escravo. Os outros podem ir. Foi então que Judá deu um passo à frente, os olhos marejados. Senhor, por favor, me leve no lugar dele. Nosso pai já perdeu um filho há anos, José, o que amava tanto. Se perdermos Benjamim, ele morre de tristeza. Eu não aguento carregar essa dor. A voz de Judá cortes, e ele caiu de joelhos, as mãos tremendas. José ficou quieto, o ar preso na garganta. Ele viu nos olhos de Judá algo que não esperava, vingança, amor, um homem diferente daquele que o vendeu. O peso dos anos caiu sobre ele como uma onda. Saiam todos, experimentados aos guardas, a voz rouca. Quando o salão esvaziou, José olhou para os irmãos, as lágrimas escorrendo pelo rosto bronzeado. Eu sou José, disse, finalmente, a voz partindo em 1000 pedaços. O irmão que vocês venderam pro Egito. O silêncio explodiu em choque. Os irmãos recuaram, os olhos arregalados, como se vissem um fantasma. Não tenha medo, continuou ele, limpando o rosto. Vocês me traíram,
mas Deus usou isso para salvar vidas. A fome ainda vai durar, então tragam nosso pai e fiquem aqui comigo. Judá foi o primeiro a se mexer, correndo para abraçar José, seguido pelos outros. Choraram juntos, um nó de raiva e amor se desfazendo no ar. A taça era só um teste, mas a verdade cortou mais fundo que qualquer faca. José perdoou, e o passado, que parecia morto, ganhou vida de novo. Mas o reencontro com Jacó ainda estava por vir, e esse seria o maior presente de todos. O sol brilhou forte sobre o Egito quando os irmãos voltaram para Canaã, os camelôs carregados de notícias e esperança. José ficou no palácio, os olhos fixos no horizonte, imaginando o pai que não via há mais de 20 anos. Jacó era velho, os cabelos brancos como neve, o corpo curvado pelo tempo e pela dor de ter perdido um filho. Quando Rúben e Judá chegaram, ofegantes, e disseram: José está vivo. Ele manda no Egito e quer você lá. Jacó caiu de joelhos, as mãos trêmulas. Meu filho, meu José, murmurou, as lágrimas molhando a terra seca. Ele acreditou, e o coração, quase apagado, acendeu de novo. A viagem foi longa, mas Jacó não sentiu o peso. Quando a caravana chegou ao Egito, José já esperava na estrada, uma carruagem dourada brilhando ao sol. Ele correu, não como governador, mas como filho, e caiu nos braços do pai. Pai, sou eu, sussurrou, a voz embargada. Jacó tocou o rosto dele, com as mãos calejadas sentindo cada traço. Eu posso morrer em paz agora, disse o velho, sorrindo entre lágrimas. Mas José balançou a cabeça. Não, pai. O senhor vai viver comigo aqui. O faraó, parece com a história, deu a eles terras em Gósen, um canto verde no meio da fome. A família de Jacó, os 12 irmãos, suas mulheres, filhos, netos, se mudou para o Egito, e o som das risadas das crianças encheu o ar. José cuidava de todos, os celeiros ainda salvando vidas enquanto a fome rugia lá fora. Ele sentou-se com os irmãos à noite, as feridas do passado curadas pelo tempo e pelo perdão. Até Levi, o mais duro, ria com ele agora, e Benjamim, o caçula, segue José como uma sombra. Anos depois, Jacó chamou os filhos para perto. A voz dele tremia, mas os olhos brilhavam com força. Ele abençoou cada um, mas para José deu algo especial: você é uma videira forte, meu filho. Deus te levou profundo e te trouxe pro alto. José segurou a mão do pai, sentindo o peso daquelas palavras. Quando Jacó morreu, tranquilo na cama, José chorou, mas não sozinho, a família inteira chorou com ele, um círculo que a traição não conseguiu quebrar. A fome acabou, o Egito se atrasou de novo, e José viveu muito, viu os filhos de seus filhos crescerem. Um dia, já grisalho, ele chamou os irmãos e disse: eu vou morrer, mas Deus vai levar vocês de volta para Canaã um dia. Levem meus ossos comigo. Ele fechou os olhos pela última vez, aos 110 anos, com um sorriso leve no rosto. O garoto dos sonhos tinha virado um homem de fé, e a promessa que ele carregava brilhou além da vida dele. José foi enterrado com honras, mas seus ossos esperaram, guardados como um segredo. O Egito chamou de Zafenate-Paneia, o Salvador, mas para Deus, ele era José, o sonhador que caiu, levantou e mostrou que até a pior traição pode virar vitória. E assim, a história dele acabou, mas o legado ficou, como uma semente plantada para gerações que ainda estavam por vir.